Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2024 da ISA-CETEP. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, a opção de desligar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que a conferência segue gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.isacetep.com.br/ri, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Após a apresentação que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas pelo ícone Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar as perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. As declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas de negócio da ISA-CETEP, às projeções e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos executivos da companhia: Rui Chamas, diretor-presidente da ISA-CETEP, junto com Silvia Diniz Wada, diretora executiva e de Relações com Investidores, e demais diretores da companhia. Passarei a palavra ao Sr. Rui Chamas. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigado por participarem da teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da ISA-CETEP. Eu sou Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, e estão comigo hoje nossos diretores executivos para apresentarmos juntos os resultados publicados na data de ontem e trazer para vocês uma atualização sobre os principais temas da ISA-CETEP. Por favor, avancemos para o slide número 3. Finalizamos os primeiros 9 meses de 2024 reafirmando nossa estratégia de geração de valor sustentável pautada em 3 pilares que, em equilíbrio, norteiam as decisões da administração da companhia. Assim, geramos valor sustentável aos nossos acionistas, sendo reconhecidos como bons distribuidores de dividendos ou proventos, ao mesmo tempo em que asseguramos a longevidade corporativa ao investir em nossos ativos, como nos projetos vencidos nos leilões, e criamos um impacto social e ambiental positivo, exercendo um papel crucial na transição energética, conectando a geração de energia de fontes renováveis a polos consumidores de energia. Gostaria de aproveitar agora e abordar alguns destaques do terceiro trimestre antes de nos aprofundarmos no resultado econômico e financeiro. Destaco a conclusão do processo de revisão tarifária da nossa concessão paulista, o contrato renovado 059, que aconteceu agora no mês de julho, onde, entre os pontos positivos, nós nos mantivemos a empresa como referência em custos e incorporamos a base incremental de ativos dos projetos Reforço e Melhorias dos últimos anos com eficiência em relação ao banco de preço. Como todos puderam acompanhar, em julho também, a Eletrobras vendeu 93 milhões de ações preferenciais de emissão da ISA-CETEP numa oferta pública, também conhecida como follow-on. Com esse movimento, ela reduziu sua participação na companhia e passou a deter 29% das ações preferenciais e 22% do capital total da companhia. Gostaria de reforçar que esse movimento societário não impacta nossa governança, tampouco nossa estratégia corporativa. Seguimos avançando na nossa agenda de investimentos com destaque para a evolução do CAPEX em projetos de reforço e melhorias e nos projetos licitados, também conhecidos como Greenfield. Projetos Piraquê, Minuano e Riacho Grande, que estão em obras e receberam investimentos da ordem de 400 milhões de reais nesse trimestre.
Nos destaques financeiros, trago também a receita líquida da companhia, que cresce 8% no trimestre, ao passo que o EBITDA cresceu 9% no trimestre e 19% no acumulado do ano. E ainda o lucro líquido do trimestre, que diminuiu 9%, impactado por efeitos temporais da RTP. Ainda assim, o lucro líquido acumulado no ano cresceu 22%. Esse resultado será aprofundado pela nossa CFO mais adiante. Como mencionei no início, também seguimos em ritmo acelerado de investimentos com CAPEX total de 868 milhões no trimestre, um crescimento de 64% em relação ao último ano. Podemos passar adiante, por favor, vamos ao slide número 4. Começa o slide número 4 falando sobre os projetos de reforço e melhoria, que receberam investimento acumulado de 960 milhões até setembro, um crescimento de 22,4%. Nesse período, energizamos 56 projetos que possuíam um CAPEX correspondente a 477 milhões. Vale lembrar que nosso portfólio de investimentos conta com cerca de 5 bilhões de autorizações para projetos a serem realizados entre 24 e 28 em reforço e melhorias. Como podemos observar no gráfico da esquerda, o volume investido nesses projetos vem aumentando. No último ano, já superou a marca de cerca de 1,2 bilhão de reais ao ano. Vale reforçar que as demandas por investimentos em reforços e melhorias estão concentradas em contratos renovados, como a nossa concessão paulista ou contratos 059. Esses projetos aumentam a segurança, a confiabilidade da rede, ao mesmo tempo que diminuem riscos de falhas e custos de manutenção. E atualizam nossa base de ativos, o que é fundamental para garantirmos um serviço de qualidade para a sociedade, cumprindo nosso papel como transmissora de energia elétrica, além de adicionarem à nossa RAP um montante equivalente a cerca de 12 a 17% do investimento realizado. Já os investimentos em projetos Greenfield, que garantem a longevidade da companhia, com taxa de retorno média real acionista de 2 dígitos, estão representados no gráfico da direita. O montante investido voltou a crescer com o avanço da construção de Piraquê, Minuano e Riacho Grande. Nosso portfólio conta ainda com 7 projetos em execução e investimentos de cerca de 10 bilhões a serem realizados. Quando energizados, esses 7 projetos habilitarão um recebimento total de 1 bilhão de reais adicional à nossa receita anual permitida. Passo agora a palavra para a nossa CFO, Silvia Diniz Wada, que explicará em detalhes os resultados financeiros do terceiro trimestre 24. Silvia, por favor. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Antes de comentar os resultados financeiros do trimestre, eu gostaria de abordar a RTP no slide 5. Como mencionado pelo Rui, a RTP foi um marco positivo ao ratificar a geração de valor dos investimentos realizados no Contrato 59, que contém os ativos de transmissão do Estado de São Paulo. Entre outros parâmetros, o processo de RTP envolve a atualização do banco de preços e a reavaliação dos reforços e melhorias energizados no último ciclo de 5 anos, de acordo com o banco de preços atualizados. Assim, na RTP, os ativos são reconhecidos na base de remuneração regulatória com o valor de sua reavaliação e, consequentemente, sua receita é ajustada. Dito isso, o destaque dessa RTP ficou com a reavaliação dos investimentos em reforços e melhorias energizados entre 2018 e 2022 na base de ativos incremental, cujo valor reconhecido como base no banco de preços atualizado foi 89% superior ao investimento histórico contábil. Dessa forma, nesse período, energizamos projetos com investimentos correspondentes a 1,3 bilhão de reais, que foram reavaliados por 2,5 bilhões de reais. Esses projetos geraram uma RAP de 367 milhões de reais. Com isso, nossa base de remuneração regulatória líquida cresceu 2% em relação à última RTP e atingiu 6,6 bilhões de reais. Além disso, permanecemos como referência em eficiência nos custos com operação e manutenção e receberemos um prêmio de 18% sobre nossos custos até a próxima RTP, em 2028. Além dos destaques que mencionei, a RTP também trouxe um ajuste, já esperado, que diminuiu nossa receita em função da movimentação da base de ativos da RBSE, reduzindo 349 milhões de reais da RAP do componente econômico da RBSE. O lado direito do slide trata os efeitos temporais da RTP no resultado deste trimestre. Destaco aqui os 3 impactos de maior relevância. O primeiro impacto foi o reconhecimento de todas as parcelas de ajustes
definidas na RTP, aumentando a receita do trimestre em 86 milhões de reais. A tabela à direita mostra o fluxo de caixa dessas PAs, sendo que as parcelas referentes à postergação serão pagas ou recebidas em 12 meses, e a parcela referente à retroatividade será recebida em 48 meses. A reavaliação dos investimentos que mencionei há pouco, além de reconhecer a eficiência de 89% sobre o banco de preços, resultou em outros 2 efeitos retroativos não caixa que impactaram negativamente o resultado do trimestre. Aumento da depreciação desses ativos entre 2018 e 2022, no valor de 87 milhões de reais, e aumento no valor dos ativos baixados no período no montante de 15 milhões de reais. Dessa forma, os efeitos não recorrentes da RTP tiveram impacto positivo no EBITDA em 71 milhões e negativo no lucro líquido em 11 milhões no terceiro TRI de 2024. Passemos ao próximo slide, por favor. A receita líquida da companhia cresceu 8% no terceiro trimestre de 2024, atingindo 1,2 bilhão de reais. No crescimento acumulado dos primeiros 9 meses de 2024, o crescimento foi ainda maior, com um aumento de 18%, totalizando 3,4 bilhões. Este desempenho foi impulsionado por diversos fatores, com destaque para incorporação dos efeitos da RTP a partir de julho, com aumento da base de remuneração regulatória líquida e reconhecimento integral das suas parcelas de ajuste, reajuste de ciclo com correção do IPCA, recebimento da RAP de reforços e melhorias de grande porte energizados no ciclo 23-24 e de pequeno porte energizados entre 2018 e 2022, reconhecidos na RTP. Entrada em operação dos projetos Greenfield, Itaúnas, que passou a receber 100% de sua RAP a partir de novembro de 23, e Triângulo Mineiro em agosto de 23. Destaco ainda que a RAP ex-RBSE, do contrato 59, cresceu 23,4% para o ciclo 2024-25. No terceiro TRI de 24, a receita líquida, considerando as controladas em conjunto, cresceu 97 milhões, ou 7,7%, em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando cerca de 1,4 bilhão. Já o crescimento da receita líquida dos projetos controlados em conjunto foi favorecido não só pelos efeitos da atualização da RAP pelo IPCA para o ciclo 24-25, mas também pela entrada em operação de projetos de reforços em Garanhuns no quarto trimestre de 23 e habilitação de 100% da RAP de Ivaí após a obtenção do TLD no primeiro trimestre de 24. Podemos passar para o slide 7, por favor. Além do crescimento observado na receita, o EBITDA consolidado também foi beneficiado pela venda de um terreno localizado em Jundiaí, no estado de São Paulo, no montante de 20 milhões. Seguiremos mapeando oportunidades para novos negócios imobiliários como forma de geração de valor. Já os custos com pessoal, materiais e serviços cresceram principalmente para acompanhar o crescimento da companhia, com aumento no quadro de colaboradores e reajuste anual da folha salarial no terceiro TRI, em função de acordo coletivo. Esses aumentos foram parcialmente compensados pela maior capitalização de horas em projetos de reforços e melhorias. Com isso, o EBITDA consolidado da companhia cresceu 9,4% no terceiro trimestre de 24, totalizando 959 milhões de reais, com avanço de 1,1 ponto percentual na margem para 81,3%. O EBITDA das controladas em conjunto também registrou crescimento, avançando 6,3% para 163 milhões de reais no trimestre, com destaque para Ivaí e Garanhuns. No acumulado dos primeiros 9 meses de 2024, o EBITDA consolidado cresceu 19,3% contra o resultado dos 9 primeiros meses de 2023. Já o EBITDA das controladas em conjunto aumentou 9,5% no mesmo período. Podemos avançar um slide, por favor. Destaco o crescimento de 21,6% do lucro líquido acumulado até setembro, resultado de 225 milhões de reais superior ao registrado nos primeiros 9 meses de 2023.
Além do resultado operacional apresentado e os efeitos não recorrentes, majoritariamente sem efeito caixa, relacionados à RTP, o lucro líquido da companhia do terceiro trimestre foi impactado pelo aumento da despesa financeira, resultado da maior posição de dívida bruta para fazer frente ao crescimento contratado. Com isso, o lucro líquido do terceiro trimestre de 24 foi de 431,6 milhões de reais. No próximo slide, trago a posição do endividamento da companhia em 30 de setembro de 24. Encerramos o terceiro TRI de 24 com uma dívida bruta de 11,5 bilhões de reais e dívida líquida de 9,5 bilhões de reais. O aumento desde 31 de dezembro de 23 é explicado por novas captações para fazer frente aos investimentos da companhia, como, por exemplo, a 15ª e a 16ª emissões de debêntures realizadas no primeiro semestre, que totalizaram 2,4 bilhões. Com isso, o índice de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida EBITDA, terminou o período em 2,49 vezes. Destaco ainda que acabamos de realizar a 17ª emissão de debêntures no montante de 1,8 bilhão, em duas séries. A primeira, de 1 bilhão e 50 milhões, com prazo de 12 anos e custo de 6,71%, mesmo custo da NTN-B 2040. E a segunda série, de 750 milhões, com prazo de 15 anos e custo de 6,6%, 10 bips abaixo do custo soberano. A primeira série dessa emissão possui característica inovadora, com pagamento de juros apenas no 11º e 12º ano, junto com a amortização do principal, ao invés de pagamento de juros semestrais, como ocorre na segunda série. Atualmente, o custo médio nominal da nossa dívida é 10,79%, diminuindo em relação aos 11,06% registrados em dezembro de 23. Isso equivale ao custo de IPCA mais 6,28% ao ano. Em julho, a Fitch reafirmou nosso rating corporativo em AAA, em escala local, com perspectiva estável, destacando a previsibilidade e a segurança da nossa geração de caixa, com uma receita protegida contra a inflação. Reforço que seguimos mantendo o equilíbrio entre o crescimento sustentável, disciplina financeira e distribuição de proventos, e assim conseguimos crescer de forma responsável e rentável, com bom acesso ao capital, e manter nossa prática de distribuir, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. Próximo slide, por favor. Gostaria de trazer um pouco do desempenho do nosso papel no mercado de capitais e começo com o ADTV, que é o volume médio diário de negociação, onde pudemos observar crescimento significativo ao longo dos últimos anos, praticamente dobrando dos 37 milhões de reais em 2021 para 74 milhões em 2024. Esse crescimento possibilitou a entrada das nossas ações preferenciais nos principais índices brasileiros, como o IBRX 100 e o Ibovespa. Passando para o lado direito, vemos nossa posição no ranking de negociação da B3 e encerramos o terceiro TRI de 24 na posição 59 entre as cerca de 450 ações negociadas na Bolsa. Com isso, nosso índice de negociabilidade acumulado segue evoluindo e atualmente está em 76%, 9 pontos percentuais além do exigido para ingressar no Ibovespa. Encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra ao Rui. Obrigado, Silvia. Passemos ao próximo slide, por favor. Antes de encerrar nossa apresentação, gostaria de comentar nosso avanço na agenda de sustentabilidade. O resultado acumulado do ano traz uma redução nas perdas do gás SF6, um gás que tem um grande impacto na geração de gás de efeito estufa na atmosfera. Ao mesmo tempo, temos uma perda de eficiência em consumo de energia elétrica, parcialmente compensado com menor consumo de água. O destaque do período fica por conta do programa, de fato, Conexão Jaguar, que fornece suporte técnico e financeiro para projetos de carbono em áreas prioritárias de preservação e conservação dos corredores da Onça Pintada. Em setembro, anunciamos nosso apoio e investimento em um novo projeto de conservação ambiental RED+, projeto Rio Muru, que preservará cerca de 40 mil hectares de floresta nas margens do Rio Muru, no Acre, dentro do bioma amazônico. Por fim, para concluir a apresentação, passemos ao próximo slide, por favor. Sintetizamos no slide 12
os valores que permeiam a estratégia da ESA-CETEP, bem como os temas abordados durante a nossa apresentação, que tem como objetivo maximizar a geração de valor sustentável aos nossos acionistas e demais stakeholders. Nós temos por crença que o trabalho da nossa companhia, a partir de valores de geração de valor sustentável, ambiental e social, tem que ser capaz de gerar, a partir de inovação, eficiência operacional, um pilar que esteja ancorado em 3 dimensões: crescimento rentável, disciplina no uso do capital de forma a garantir que a empresa continue a ser percebida como capaz de captar recursos de forma extremamente competitiva, como a gente vem fazendo, e o pagamento de proventos aos nossos acionistas num nível mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. A partir deste pilar, estamos seguros que seguiremos criando valor para a sociedade e para os nossos acionistas. Por fim, gostaria de convidar a todos para participarem do nosso Investor Day, que será realizado dia 12 de novembro. E finalizo a apresentação retornando a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Eu e a nossa equipe de direção está à disposição de vocês para qualquer pergunta que vocês venham fazer e, novamente, agradeço a presença de todos. Obrigado e um bom dia. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e enviar sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem de João Pedro Herrero, analista Sell-Side, Santander. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo resultado e obrigado por aceitarem minha pergunta. Vocês poderiam falar um pouco melhor sobre a parcela de ajuste? Qual parte do que foi reconhecido neste TRI é caixa e qual o prazo de recebimento disso? Além disso, poderiam falar um pouco mais sobre a venda de terreno em Jundiaí? Além desse terreno, é possível que haja outras vendas nos próximos TRIs? Obrigado. Obrigada pela sua pergunta. Em relação à PA, eu acho que a gente tem os detalhes no slide 5, né, do material da apresentação que a gente acabou de passar, mas explicando um pouquinho mais em detalhe, a gente tem 3 principais componentes, né? Tem aquela parcela que é a postergação, ela é decorrente do fato de que a revisão ela deveria ter acontecido em 2023, porém foi postergada para 2024, e aí que são os montantes de menos 378 milhões e mais 104 milhões de RBSE e reforços e melhorias, respectivamente. Esses são recebidos recebidos e pagos, né, ao longo do ciclo de 24 e 25, em 12 meses. A parte de outros ajustes, mesma dinâmica. Em relação à parcela de retroatividade dos reforços e melhorias, que basicamente é composta pelos projetos, né, pelos reforços e melhorias de pequeno porte, que tiveram a sua receita retroativa reconhecida apenas na revisão tarifária, ou seja, quando eles foram energizados, eles não tiveram o recebimento imediato, né, da receita, eles vão ser recebidos nos próximos 4 ciclos tarifários. Então, 89 milhões por ano, sendo a última parcela no ciclo 27 e 28. E aí totaliza 356 milhões. Isso em relação à TA. Em relação à venda do terreno em Jundiaí, essa foi uma das oportunidades que a gente mapeou no portfólio aqui de real estate, né, que basicamente busca monetizar ativos que a empresa tem e que não são necessários à operação de transmissão. Então, a gente conseguiu fazer essa venda por 22 milhões. Esse terreno tinha um custo contábil de 2 milhões, então gerou um resultado líquido de 20 milhões nesse trimestre. Esse valor foi integralmente recebido no trimestre. Em relação a outras oportunidades, a gente tem mapeadas, é possível, a gente está buscando outras coisas que podem se concretizar aí nos próximos trimestres, no próximo ano, e
Porém, elas têm diferentes valores, diferentes montantes. A gente tem desde montantes como esse, até coisas mais pontuais, ou projetos maiores que demoram um pouco mais de tempo para maturar. Então, trataria isso como um upside que a gente está continuamente buscando. Obrigado. Temos agora uma próxima pergunta de Edson Mota, analista buy-side. Em relação ao 4819, Cefaz, poderiam atualizar o status da negociação? Oi, Edson, obrigado pela sua pergunta. Carlos Lopes, diretor jurídico da companhia falando. Essa é uma tentativa de conciliação que será conduzida pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, que é uma unidade responsável pelas conciliações, mediações processuais, soluções de conflitos, lá no STJ, né, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E nesse ambiente, as partes devem definir uma agenda de reuniões, debates, enfim, outros elementos relevantes para cada uma das partes, e então a gente vai adentrar na negociação propriamente dita, né? Nessa negociação, os advogados de ambas as partes estarão presentes, sem prejuízo de outros representantes das partes, na tentativa de uma resolução de temas específicos, né? E uma busca de uma solução adequada para ambas as partes. Temos agora a próxima pergunta de Fábio Job, investidor Três Irmãos. Com as queimadas nos meses de setembro e outubro, eu gostaria de saber se teve algum dano em alguma subestação ou alguma torre de transmissão. Olá, Fábio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Aqui é Bruno Isolani, diretor de operações da companhia. Com relação às queimadas no mês de setembro e outubro, é um período que a gente conhece que ele é intenso. Entretanto, para os ativos de transmissão, nós não tivemos nenhuma avaria, tanto em subestação quanto torre de transmissão. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifique ao enviar suas perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Edson Mota, analista buy-side. Olá, bom dia, parabéns pelos resultados. Por favor, poderiam passar uma atualização da execução dos projetos Greenfield? Bom dia, Exxon. Obrigado pela pergunta. Aqui, Dairon Urrego, diretor de projeto da ISA-CETEP. Exxon, sim, na ISA-CETEP, neste momento, temos 7 projetos de leilão em execução. Deles, temos 5 projetos já em obra e 2 projetos em licenciamento. Daqueles 5 projetos em obra, temos que já está na etapa de energização, projeto Minuano. Temos projeto em execução aqui na cidade de São Paulo, projeto Riacho Grande. O projeto subterrâneo aqui na cidade está caminhando muito bem, tem avanço acima de 75%. Temos o primeiro daqueles macroprojetos, projetos maiores que da CETEP, Piraquê, que já começou obra no estado de Minas Gerais, está caminhando muito bem, já tem acima de 100 torres cimentadas. Temos 2 projetos menores, Água Vermelha e Jacarandá, que recém se mobilizaram e estão caminhando muito bem. Os outros 2 projetos são Serra Dourada e Itatiaia. Naqueles 2 projetos, estamos atualmente no processo de licenciamento. É importante mencionar que todos os empreendimentos estão caminhando conforme nosso planejado. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado. A próxima pergunta vem de Paulo Sérgio Miranda. Quais são as perspectivas da
da companhia para os 2 leilões de transmissão que ocorrerão em 2025, nos meses de março e setembro? O que é possível dizer hoje, antes da publicação desses editais? Olá, Paulo. No ano que vem, a expectativa é que ocorra apenas um leilão de transmissão, que seria em outubro. E aí, em 2026, voltaria a um cronograma de 2 leilões por ano. Hoje, acho que a gente não tem muito o que esperar em relação a esse leilão, até porque a gente está num momento bastante focado em execução. Então, qualquer oportunidade ao longo do ano que vem será avaliada dentro de uma lógica de rentabilidade e disciplina financeira. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de José Paulo, analista buy-side. A Exacetep considera participar do leilão de baterias? Como enxerga essa oportunidade? Bom, nós acompanhamos a discussão regulatória de baterias com bastante interesse, com bastante proatividade. Hoje existe uma consulta pública em andamento em relação ao que seria um leilão de baterias em junho do ano que vem. Porém, a gente entende que existe ainda muita incerteza, até porque, em paralelo a essa discussão das diretrizes do próprio leilão em si, existe a discussão da regulação do que seria a atividade de armazenamento. Então, o cronograma é bastante desafiador para ser tudo resolvido no próximo semestre. Mas a gente tem projeto, a gente se prepara e para quando surgir a oportunidade, a gente vai avaliar nas mesmas diretrizes que a gente avalia um leilão de transmissão, né? Então, com base em rentabilidade e disciplina financeira. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Mário Antônio Canto, investidor pessoa física. Ele pergunta sobre endividamento sustentável. Endividamento sustentável. Bom, endividamento ele tem que ser usado como uma vantagem competitiva para a gente acessar um capital de custo interessante que nos dá competitividade e rentabilidade para o acionista. Então, nesse aspecto, a gente considera muito importante levar em consideração que nossa estratégia envolve crescimento e também a distribuição de dividendos consistente com a manutenção da prática de payout de 75% do lucro líquido regulatório. Então, todos os nossos planos e decisões são baseados no equilíbrio entre essas duas vertentes, né, de uso dos nossos recursos e, basicamente, a gente consegue com uma disciplina financeira e um cuidado bastante grande em relação a esse tipo de decisão de alocação de capital. Nossa próxima pergunta vem de João Miguel Coelho dos Anjos, investidor JF. Qual a estimativa de queda de receita com o fim do RBSE em 2023, considerando as novas receitas com os projetos Greenfield que serão incorporados até lá? De fato, antes de passar a pergunta para a Silvia, eu queria só comentar que no texto o João Miguel corrigiu, o fim do RBSE que ele está perguntando é em 28. Silvia, por favor. Correto. Bom, em 2028 já é previsto que ocorra o fim da parcela financeira do RBSE, ressaltando que a componente econômica da RBSE continua até o fim da concessão, sendo revisada a cada revisão tarifária. Então, hoje a gente tem essas parcelas da RBSE financeira estão na ordem de 1,5 bilhão por ano, e até 2028 nós teremos em torno de R$1 bilhão de RAP associada aos 7 projetos licitados que estão em construção e também toda a RAP relacionada aos projetos de reforços e melhorias que estão sendo feitos, então, que serão feitos, né, de 23
até 27 serão incorporados na revisão tarifária de 28. Então, parte disso vai gerar receita dentro desse próprio período, e outra parte vai ter aquele reconhecimento retroativo em relação aos projetos de pequeno porte, né? Então, o que significa que em 2028 a gente vai ter 100% das receitas dos investimentos feitos nesses anos reconhecidos no resultado, e entendemos que isso vai ser mais do que suficiente para cobrir esse montante de RDSE financeira que a gente vai deixar de receber. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luísa Candiota. Bom dia, obrigado por coletar minha pergunta. Com relação aos dividendos do ano de 2024, a companhia enxerga espaço para pagar todo o montante via JCP? Quanto vocês possuem de reservas acumuladas de anos anteriores que poderiam distribuir? Obrigada. Olá, Luísa. Hoje, esse ano, a gente estima pagar 100% em juros sobre capital próprio, sim, e o estoque que a gente tem é de cerca de 1 bilhão. Nossa próxima pergunta vem de Paulo Sérgio Miranda, educador financeiro que tem iniciado na ABFIM. A companhia estuda expandir sua estação em outros países da América Latina? Existem sinergias atuais que poderiam ser utilizadas com esse propósito? Hoje, o nosso mandato é restrito ao Brasil, e existem oportunidades suficientes, o mercado é grande o suficiente para a gente não ter falta de oportunidades em relação a isso. As empresas ISA, sim, têm mandato para investir em outros países. A ISA está presente em 6 países da América Latina, e o que acontece entre nós é uma troca de melhores práticas, de experiências, que, enfim, a gente aproveita essa sinergia dentro do grupo, aproveitando ganhos de escala, relacionamento com fornecedores, conhecimento regulatório, etc. Mas, em termos de fazer investimentos, a ISA-CETEP está restrita ao Brasil. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Alessandro Tucílio, investidor. Sou investidor iniciante e gostaria de saber se pode citar 3 principais objetivos da empresa para o próximo ano e o que isso poderia impactar nos resultados. Alessandro, obrigado pela sua pergunta. Quando nós olhamos o ano de 2025, a companhia vai continuar com um foco muito grande na excelência da nossa operação e manutenção dos ativos, para continuar prestando um excelente serviço para a sociedade. Nós vamos seguir na execução dos projetos que nós temos, tanto os projetos de Greenfield, que ganhamos em leilão. Ao longo do ano que vem, nós vamos ter 6 projetos em execução, considerando o comentário do diretor Dairon de que um deles está em fase final, que é o projeto Minuano, e deve ser entregue ainda esse ano. Além disso, vamos seguir fazendo também a execução dos investimentos em reforços e melhorias, atualizando os ativos que a gente tem na concessão paulista, principalmente aqui no estado de São Paulo, trazendo uma atualização, uma modernização em maior capacidade para servir a demanda de conexões aqui no estado de São Paulo. Eu diria que essas são as principais dimensões de avanço operacional de projetos que vão ser reforçadas naturalmente por um trabalho disciplinado na área financeira, de forma que a gente consiga captar os recursos para o nosso crescimento da maneira mais adequada e mais competitiva. Eu diria que esses são os pontos principais que nós vamos avançar, de forma a seguir criando resultados positivos para a sociedade, com impacto social e ambiental positivo também. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para Rui Chamas, que fará as considerações finais da companhia. Por favor, Rui, pode prosseguir. Muito obrigado. Obrigado a todos pelo interesse nesse call de resultados. Tivemos um público bastante importante acompanhando as explicações do nosso resultado trimestral. Obrigado pelas perguntas
E independente das perguntas que aqui foram respondidas, a nossa equipe de relações com investidores segue à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, qualquer demanda que vocês tenham. Uma vez mais, agradeço a todos pelo interesse, desejo um bom dia e um bom final de ano, uma vez que a gente está se aproximando do mês de dezembro. Um abraço a todos. A conferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024 da ISA-CETEP está encerrada. Lembramos que o Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questionamentos. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.